Olá, meus amores, nós vamos começar mais uma videoaula e hoje nós vamos estar falando a respeito do sistema respiratório. Vamos lá? E falando em sistema respiratório, se não respirarmos, não viveremos. Essa afirmação, apesar de ser verdadeira, ela é simplista demais. Então, qual a real necessidade de respirarmos? Uma das coisas que é super importante na respiração é a produção de energia. Então, ela é uma forma de estar produzindo energia. Respirar, basicamente, é fazer trocas gasosas com o ambiente externo, ou seja, capturar oxigênio atmosférico e eliminar gás carbônico, que está sendo produzido em nosso corpo, devido aos processos metabólicos. Os órgãos que são responsáveis por essa façanha nos mamíferos e em nós também que somos mamíferos. Como falei, o nosso sistema respiratório tem como principal função a produção de energia e ela vai ocorrer no interior da célula. Existe uma organela na célula que fica localizado no citoplasma, que é chamada de mitocôndria, aonde vai ocorrer uma reação química para poder estar produzindo esta energia. A equação que está relacionada ao sistema respiratório, ela vai ter uma molécula de glicose, que é o C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, que é o O2, para produzir 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água e mais energia, que é o produto final dessa reação química. Os processos da respiração são constituídos por 3 partes. Uma parte é chamada de ventilação pulmonar, que é o processo de troca gasosa entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. Esse processo envolve a inspiração e a expiração. Temos também a respiração externa, é o movimento de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e os capilares dos pulmões, para converter o sangue venoso em sangue arterial. E temos a respiração interna, o movimento do oxigênio e do gás carbônico entre os capilares e as células dos tecidos. Temos aqui a imagem dos órgãos que fazem parte do nosso sistema respiratório. Então, nós vamos ter a cavidade nasal, a faringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. O conjunto entre os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares formam o nosso pulmão, que também vai ter o diafragma. Ou seja, o ar, através da inspiração, é filtrado através de pelos existentes na cavidade nasal, entra através da faringe, passa para a laringe, vai até os brônquios e os bronquíolos. Nos bronquíolos é absorvido o oxigênio, que vai ser repassado para os capilares. E esses capilares levarão esse oxigênio até o nosso sistema sanguíneo. O primeiro órgão que iremos estudar vai ser as fossas nasais, o nariz. Se você perceber, dentro do nosso nariz está cheio de pelos, que tem por função fazer a filtração do ar que você está inspirando. Depois, essas partículas que ficam presas nesses pelos são capturadas por um muco que é secretado pelo tecido epitelial, que temos nas cavidades nasais. E esse muco é solidificado e é fácil de ser eliminado. Gente, aquelas melequinhas que ficam no nariz. As cavidades nasais também fazem a regulação da temperatura que você está inspirando. O ar que entra, ele vai regular a temperatura desse ar para chegar aos pulmões. Temos também os receptores de odores e também os receptores de impurezas, que podem fazer mal à nossa saúde, como vírus e bactérias. O próximo órgão é a faringe. Ela vai fazer a divisão entre o sistema respiratório e o sistema digestório. E é um tubo que vai interligar as fossas nasais até a laringe ou até o esôfago. Na hora que você está inspirando, o ar vai ser levado para os pulmões, através da faringe, levando até a laringe. Depois da faringe, teremos a laringe. É a parte superior do pescoço.
onde possuímos o chamado pomo de Adão, que nos homens são bem mais desenvolvidos, por conta dos hormônios masculinos. Teremos também as cordas vocais, que são um conjunto de pregas musculares, que acaba produzindo a voz. A entrada da laringe é chamada de glote e acima da glote temos uma cartilagem denominada epiglote. Depois da laringe teremos a traqueia. É um órgão tubular que continua com a laringe em direção aos pulmões. Ela se posiciona no pescoço anterior e é paralela ao esôfago. Divide-se em 2 brônquios na entrada para os pulmões. É formada por anéis de cartilagem e revestida internamente por uma mucosa coberta de cílios. Os brônquios é uma ramificação das traqueias. Quando a gente tem a traqueia, brônquios e bronquíolos, entre traqueia e o brônquios parece uma árvore invertida. Então, a gente teria o caule, que seria a traqueia, e as ramificações, que seriam os galhos, formariam os brônquios. Então, a gente tem o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Nas terminações, nós temos como se fossem tecidos cheios de pelos, que são chamados de bronquíolos. E é nesse lugar que é capturado o oxigênio. E, finalmente, chegamos aos pulmões. Os pulmões são órgãos localizados na caixa torácica e revestidos por uma serosa denominada pleura. O pulmão direito é mais grosso, mais espesso e largo, formado por 3 lobos. Lobos são partes, portanto, 3 partes. O esquerdo é formado por 2 lobos, 2 partes. Entre eles está situado o coração, ocupando um espaço denominado mediastino. É o espaço entre os pulmões, fica o coração, e esse local onde fica o coração é chamado de mediastino. Os pulmões se apoiam no músculo diafragma. Nos alvéolos pulmonares vão ocorrer o que a gente chama de hematose, são as trocas gasosas. Então, vai existir a troca entre o oxigênio e o gás carbônico. Então, vamos revisar o caminho do ar no sistema respiratório. O ar entra pelo nariz, passa pela faringe, atravessa a traqueia e passa para os brônquios, que o levarão aos alvéolos pulmonares. Pelos alvéolos, o oxigênio entra na circulação sanguínea, pois neles estão ligados aos vasos capilares. Nos mesmos alvéolos em que o oxigênio é captado para ser entregue aos tecidos e órgãos de todo o corpo. Também será entregue o gás carbônico proveniente da respiração celular ou respiração interna. O gás carbônico é posteriormente encaminhado aos brônquios e à traqueia para ser eliminado pelas cavidades orais e nasais durante a expiração. Vamos entender um pouco sobre as doenças do sistema respiratório, que são várias. Nós vamos ter aí a asma, que é uma doença pulmonar que se caracteriza pela inflamação crônica das vias aéreas, causando estreitamento e dificuldade respiratória. Então, é uma doença que é já existente e que muitas vezes pode ser provocada até mesmo por um fungo alérgico. A bronquite consiste na inflamação dos brônquios. O paciente costuma ter tosses persistentes acompanhadas de secreção. Essa doença pode ser aguda ou crônica. A duração e o agravamento das crises é o que diferencia uma da outra. Então, o tempo em que a pessoa vai tendo compressões, falta de ar, é o que vai definir se é um tipo de bronquite aguda ou bronquite crônica. Câncer de pulmão é um dos tumores malignos mais comuns que existem entre as pessoas. O principal fator de risco para o câncer de pulmão é o tabagismo, ou seja, o fato da pessoa fumar, responsável por 90% dos casos. Entre os outros fatores a serem considerados estão a exposição a certos agentes químicos ou a metais pesados, fatores genéticos, histórico familiar de câncer de pulmão, presença de doenças obstrutivas crônicas, como enfisema pulmonar e bronquite, e normalmente os sintomas surgem quando a doença já está em estágio avançado e inclui tosse, dores no peito, falta de ar, perda de peso, cansaço e presença de sangue no catarro. Enfisema pulmonar, uma doença crônica que causa destruição dos tecidos pulmonares,
diminuindo a área de absorção de oxigênio. Essa destruição acontece nos alvéolos, onde é feita as trocas gasosas, ou seja, aonde vai haver a troca entre o oxigênio e o gás carbônico, é onde vai se ter o comprometimento da área. Então, ele vai destruindo os tecidos da região dos alvéolos. A tuberculose é uma doença infecciosa transmissível causada por uma bactéria, Mycobacterium tuberculosis, popularmente conhecido como bacilo de Koch. Em geral, afeta os pulmões e a pleura, mas também pode ser diagnosticada nos rins, nos ossos, no intestino e na pele. Então, existe tuberculose não somente nos pulmões, mas também em outros órgãos. A pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões. Pode ocorrer na região dos alvéolos pulmonares e, às vezes, nos espaços entre os alvéolos e outros. É provocada basicamente pela penetração de um agente infeccioso ou irritante no espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa. E a gente não poderia deixar de estar falando sobre o Covid-19, que está atacando principalmente a região das vias aéreas. Então, a introdução do vírus, ela ocorre pela boca, pelo nariz ou pelos olhos. Por isso, há necessidade de estar bloqueando essas entradas. Como ele entra através dessas vias aéreas ou através da boca, tá? Ele acaba se alojando na região torácica. Então, ele fica ou na região da faringe, da laringe, migrando para os pulmões. E nos pulmões acaba provocando uma infecção que pode levar à morte. Então, meus amores, por hoje é só. Não esqueçam de olhar no Classroom as tarefas, os exercícios que vão ficar disponibilizados na sala de vocês, tá? Um beijo, tchau, tchau.